Bem-vindos ao nosso universo. Aí eu respondi ele, eu tinha acordado 5h35, aí eu respondi, né? Mas Aí ele pensou, nossa, que eficiente, 5h35 respondendo, né? Nossa, Você tá respondeu? Hoje é feriado? Não tem essa. A noção passa longe. Eu trabalho segunda a segunda, infelizmente. Então, meus valiosos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Valioso Cast. Meu nome é Fernando Ricardo e aqui do meu lado, meu parceiraço... Diego Paladini. E aí, Fernando, tudo bem? Como é que estamos? Mais um episódio aí e hoje vai ser um episódio muito especial. E antes de iniciar o nosso episódio e apresentar o nosso convidado de hoje, não vamos esquecer de falar dos nossos apoiadores. A Valioso Norte, que é um dos maiores perfis de cortes aí do Instagram. Entra lá, segue lá, você vai tirar alguma mensagem. Os cortes de hoje, desse episódio, vai estar lá e vai ser cortes que vai agregar muito na sua vida. A Valioso Norte também pede aí, você que está aí assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí para receber todas as notificações quando sair um episódio novo e não deixe de comentar. E claro, não podemos esquecer da contabilidade do empreendedor. Agradecer também a contabilidade do empreendedor, uma contabilidade localizada na cidade de Brusque, online, digital, atende todo tipo de empresa, de MEI a lucro real, tá? É só falar com o Carlos, lê o QR Code ali, tem 10% de desconto nos honorários. Agradecer também a Damai, que é uma franquia de café e cortes congelados de bolo, tem salgados também, localizado em Barra Velha, mas com uma franquia aqui na cidade de Brusque. Certo, gente? Fechou, e hoje, Fernando... Então, a nossa convidada é muito especial. A nossa convidada de hoje é missionária, já escreveu um livro biográfico, A Última Chamada, que conta a história da sua vida, uma história incrível em... construção da sua fé, uma ex-muçulmana que se converteu ao cristianismo. Senhoras e senhores... Glória Rádio com vocês. Seja muito bem-vinda, Glória. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E que aconteceu de... Vocês me mandaram mensagem para dar certo. Eu estou aqui em Brusque. Esse compromisso que eu tinha foi marcado há mais de 3 meses. Aí vocês caíram 3 dias e encaixaram assim. Tchum, caiu como luva. Não, porque a gente caiu também de paraquedas no teu testemunho. Quando a gente recebeu o teu testemunho, que a gente subiu na Valioso Norte, o teu testemunho tocou muita gente. Então a gente precisa... Não, vamos contar essa história lá no Valioso Cast. Mandei mensagem para ela e ela, coincidentemente, que não existe coincidência, né? Eu acredito que não. Também não. Ela tinha compromisso aqui em Brusque e deu tudo certo. Porque, né, a Valioso Cast, como falava no começo, a Valioso Cast é sobre isso, sobre falar uma mensagem de valor. E o que pode ser mais valioso do que o nome de Jesus? O que pode ser mais valioso do que as obras do Senhor? Então, que bom que deu tudo certo e por isso que você está aqui hoje. Tenho certeza disso. Isso aqui foi preparado por ele. E que hoje seja um instrumento, que hoje Valioso Cast seja um instrumento de uma mensagem super poderosa para você que está assistindo e para a gente conhecer um pouco e estar um pouco mais perto de Deus, de Jesus. E já para nós dar início aqui à nossa conversa, eu quero saber de onde que vem esse sotaque aí, esse sotaque bem puxado aí, que a gente fica ouvindo, a gente começa até a entrar junto, né, nesse sotaque. Não é verdade? Quando a pessoa é de fora do país... Mas a gente quer saber, Glória, conta um pouco da tua história, quem é a Glória Hadi de hoje, quem foi a Glória Hadi, da onde que veio,
Fique à vontade. Da onde que vem esse sotaque aí? Então, meu sotaque, esse esquisito que estão ouvindo aí. Não é esquisito, mas é bem arrastado. Eu sou do Líbano, nasci no Líbano. Sou filha primogênita de 6 irmãos. Nasci num lar muçulmano, totalmente fechado, né? No interior do Líbano, em Beirute é a capital. Beirute. Eu nasci em Baalbek. Bem perto das montanhas, né, do Líbano ali. E eu nasci num lar totalmente desestruturado, onde meus pais já vieram de famílias totalmente desestruturadas. E minha mãe, ela conheceu meu pai para não casar com um primo dela. Casou com o meu pai, né? 15 dias e casaram. Ou seja, foi muito rápido. 15 dias. Imagina, lá os casamentos, hoje não é mais como antes. Mas pelo menos o Líbano está um pouquinho... Outros países árabes são mais fechados e pior. Você escuta coisa que é terrível. Mas lá no Líbano, hoje está mais... cada um pode escolher o esposo. Ah, pode? Porque hoje, muito dessa cultura que a gente ouve aqui, né? Uma coisa parece mais... muito rígida, muito fechada. Mas existe em outros países. Hoje o Líbano não é tão... rígido. Tão rígido. Mas na época... eu vou prometer minha filha para teu filho. Então, você tinha que cumprir e entregava a filha. Mas isso aí sim, eu li como nas histórias bíblicas. No passado, sempre foi assim, né? Bom, enfim. E aí, eles casaram. Eu sou primogênita. E porque meu nome é Glória mesmo. Porque as pessoas me perguntam, mas teu nome é Glória mesmo? Falo, sim, eu já vou falar agora, porque as pessoas ficam na dúvida, já vou matar aqui. Na época dos anos 80, o Líbano aceitou que as meninas pudessem ter nomes europeus. Se você vê até hoje, você não vai ver um homem com o nome Michael. Sei lá. Mas nomes europeus não vão ter, os muçulmanos. Sempre Assad, Mohammed. Os nomes dos profetas, Ali. Que é muito conhecido aqui. Isso. Mohammed. É porque todos querem colocar os nomes dos profetas aos filhos, né? E aí as meninas, como Líbano foi colonizado pela França também, foram quase os últimos que colonizaram o Líbano. Em Beirute, até hoje, chamada da Petite Paris, né? A pequena Paris. E tem um pouco meio europeu, mistura, assim. Né? E aí deixaram entrar o nome para as meninas, europeu. E minha mãe viu uma menina chamada Glória na época e falou, se eu tiver uma menina, vou pôr de Glória. E ali surgiu, eis-me aqui. Mas lá era Glória. Glória. Eu tenho outro tipo de... Glória. Lá, já que você entrou, mas lá não existe aqui temos A, E, I, O, U. Lá é A, E, I, U. Não existe o O. E aí, na escrita é Glória, mas quando fala, né, Glória. Não tem U. Não tem O. Não tem O. Não tem O. Que nem também não existe AP. AP no alfabeto árabe não existe. É B. Então, só para vocês saberem. Mas lá tem uma sílaba também lá que não tem em outro lugar do planeta, né? Uma vez eu vi um vídeo. Tem muitas. Como é que é? Essa daí, essa arranhada aí. Eu já vi, eu ri demais. Muito boa. Mas tem no A, que é tudo... fala muito pela garganta, né? Forçado, né? É tudo pela garganta. Aí é complicado. Essas letras não vou falar para vocês. Né? Não. Mas
Aí surgiu o meu nome, Glória. E eu nasci num lar totalmente desestruturado, onde meus pais brigavam, minha mãe apanhava de meu pai. Ela foi morar na casa de cima da sogra. Lá é muito assim, constroem um em cima do outro e aí termina morando. E meu pai, ele me apresenta um Alá bravo, né? Alá significa Deus na língua árabe, que tem muitos ali que falam que o nome Alá é nome de demônio, um monte de coisa errada, mas enfim, só para esclarecer. Aqui, né? Porque God, então, é nome de demônio também. Exatamente. Não tem sentido. É a tradução. E aí, ele me apresenta a religião muçulmana. E assim, ontem eu estava falando sobre isso, me lembrei. Quando você nasce no mundo muçulmano, você já, na certidão de nascimento, você é carimbada a religião. Você já é... Aí eles já colocam muçulmana xiita, sunita, ou que seja lá. Mas você é da descendência, você não pode quebrar isso. Para eles, isso é traição. O muçulmano, ele se confunde muito com o islâmico? Não, Islã é tudo. É tudo. Todo, e o muçulmano Muçulmano... faz parte é a religião do todo, vamos dizer assim? Exatamente. Do Islã. Exatamente. E aí... a gente já nasce e não tem opção. Você já nasceu, não tem outra opção. Você é isso. Aí eles te apresentam. Meu pai me apresentou a religião muçulmana, onde o Alá é um Deus bravo, um Deus que castiga, um Deus que, se você fizer coisa errada, você vai ser punida. Bonito. E eu tinha medo desse Alá, porque você tem que cumprir as coisas que a religião manda. Tem que fazer isso. Então, tanto é que a mulher, quando está no período, essa semana ela não pode orar ou rezar, porque ela está suja perante Alá. Impura. E aí você tem, olha só, você tem que ficar essa semana de resguardo, sem orar, sem rezar, mas quando saiu do período, você tem que recuperar a semana que você não orou. Ou seja, na outra semana é oração dupla. Dobro. E se não fizer isso, você já está devendo para Deus. Você já está em pecado. Meu Deus. Está entendendo o quão forte que é? A pressão psicológica para uma criança de entender isso. Exatamente. Então, você nasce e cresce fazendo isso. Tem que fazer. Meu pai me obriga. Eu fazia... quanto mais ele me obrigava, mais eu rejeitava, porque eu não queria, não entendia, eu não sabia. Porque meu pai era um homem que não falava. A gente não tinha mesa de sentar. Exatamente. A gente já apanhava, nem sabíamos por quê. Era grito, era um ambiente na família de caos. Não existia paz. Então, eu não lembro muito poucas vezes de sentarmos à mesa com meus pais. Se conversava, não tinha conversa, era os gritos. Tanto é que hoje, às vezes as pessoas me vêm falar, o árabe fala já por si, meio alto, gritando, e as pessoas acham que estamos brigando, mas a gente está conversando. Isso é normal. É igual aqui os tecelão de Brusque. Entendeu? Vamos fazer aqui um negócio. O cara tá aqui do lado aqui. É igual os tecelão de Brusque. É tudo assim. Entendeu? As pessoas ficam, meu Deus, estão brigando. Se você vê meu pai comigo falar, a gente está conversando. E vocês acham que a gente já se matou, né? Já chama a polícia, tá dando briga. Ele falou que é tudo... Você imagina uma briga assim, um rugido, né? Leão, pô. Exatamente. Então, enfim... eu nasci nessa estrutura, nessa família totalmente desestruturada, gritos, espanco, religião, meio à guerra. Aos 6 anos de idade, minha mãe, não aguentava mais estar assim.
E por causa da guerra meus pais decidem que a gente deveria sair do país. E aí é que vem meu sotaque esquisito. Eu fui refugiada de guerra na Argentina. A gente sai extraditado, a Argentina nos tira de lá. Argentina. E foi de barco, uma história assim bem... Os barcos de guerra que eles chegavam até os lugares e eles pegavam as pessoas e tiravam da guerra. E um dos barcos ali argentinos nos tira. Nós tivemos quase uns, sei lá, 3 meses viajando de barco para chegar. Né? Nos anos 80 era mais devagar. Porque eu lembro que parava em vários portos. Então, parava. Enfim. E aí a gente chega na Argentina. Meu pai, ele vem depois. Meu pai, no Líbano, ele era advogado. Aí ele chega na Argentina sem saber falar línguas, não sabia o idioma. Ele começou a trabalhar ajudando a fazer telhado, né? Imagina, de advogado para telhado, sem saber falar a língua. Teu pai era advogado em... Isso, no Líbano. Acontece muito isso, né? A pessoa no país de origem, tem uma profissão foda e chega num país que está extraditado, por exemplo, é igual os haitianos. E venezuelanos, mexicanos, venezuelanos que são doutores e os caras trabalham aqui de pedreiro. Não, não desmerecendo qualquer profissão, mas eles estudou tanto num país dele para chegar no outro país é um nada. Os problemas políticos, né, trazem, né, para o povo. Né? É triste deixar a casa, deixar tudo, sair. E aí eu fui crescendo na Argentina. Mesma situação, meus pais a mesma coisa, brigando. Eu, desde a minha infância, sempre senti um vazio dentro do meu coração, sempre senti... Porque a gente não era marcada com a identidade dos meus pais, de um carinho, um abraço, um filho, eu te amo. Não existia isso. E eu fui crescendo sem identidade, sem saber quem eu era. Né? E... Indo para a escola, eu levava bullying porque eu não era igual, porque as crianças já discriminavam por causa de que eu não era, né, não falava a mesma língua. E minha infância difícil, porque você sai da tua cultura, deixa tudo e entra para uma cultura totalmente diferente e ainda você leva o bullying por causa disso. Como meu pai também, a gente era refugiado, a gente sai de um lugar para voltar, começar tudo de zero, a gente tinha as melhores coisas lá, né? Meu pai era advogado, meu pai tinha uma Mercedes na porta da casa. Para mim, Mercedes, BMW, os carros mais baratos lá do Líbano. Sim. Então, é um carro normal para nós. Mas... sair de um lugar para chegar para outro e ver que eu tinha que ir com a mesma roupa para a escola, com o mesmo tênis, e as crianças me discriminarem por estar a semana toda com a mesma calça, o mesmo tênis, às vezes desejar o tênis da moda da época e saber que eu não podia ter porque meu pai não podia dar. Éramos 4, né? Éramos... eu primeira, minha irmã e mais 2 que eram gêmeos. Vieram 2 de uma vez. Na época éramos 4. Então era muito difícil. Nunca foi fácil, né? Quando a gente sai de um lugar para outro, nunca é fácil. Nunca é fácil. E ali a briga, meus pais brigando sempre, aquela desestrutura. Eu fui para uma escola árabe lá na Argentina, então a religião e todas aquelas práticas que a religião me obrigava a fazer. Meu pai me obrigava praticamente, tem que orar, vai rezar. Eu sempre vi meu pai rezando, ele sempre cumpria com o que ele... Né? Eu via ele beijando o Alcorão, rezando, beijando o Alcorão, deixando ali. Mas eu não entendia, porque ele nunca sentou para explicar isso, Alá isso, aquilo. Eu sabia
por exemplo, que meu pai contava algumas histórias de manifestação de anjos do Alcorão. Então, eles acreditam em anjos, né? Das histórias que tem. E assim fui crescendo. Até que, pelos 11, 12 anos de idade, meus pais, muita briga em casa. Meu pai queria voltar para o Líbano porque ele queria... não se adaptou na Argentina e tinha saudade da família. E ele falou, não, vamos voltar, não quero aqui e tal. Briga. Minha mãe não queria, porque sabia que já minhas filhas estão maiores, vão ser preparadas para casar com os primos. Os meus filhos vão ser preparados para ir para a guerra, porque não tem outra coisa lá, né? Serviço militar, não sei, aquelas idades dos 18 anos que tem que fazer. E, viver lá deve ser um desespero, né? Então, olha hoje o que está acontecendo, né? O civil é o que paga tudo, que sofre, que é destruída a família, né? Filhos, enfim, é muito triste, dos dois lados. Sim. É muito triste. Os terroristas não estão nem aí pelo povo. Sim. Tá morrendo, o povo não tá nem aí. Não é proteção. Isso não é proteção. Não importa e é se é muito criança triste. ou um idoso, eles estão... Se tiver que matar, eles vão matar e não querem nem saber, né? Então, quem sofre é o povo. Dos dois lados é o povo, né? E aí meu pai, ele brigou com minha mãe, brigando assim, resolveram voltar para o Líbano. Então, a gente retorna novamente para lá. E, bom, tudo começar de novo. Eu lembro que uma vez a gente estava no centro da cidade com meus pais e de repente começou a passar uns aviões. Eu falei, ai, que bonito, claro. Tu vê um avião aqui passando, normal, né? E eu só vi o povo começando a correr, gritar nas ruas e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu lembro que estava numa esquina do centro com meus pais. Quando eu olhei para cima, começaram a cair as bombas. E ali a gente começou a desesperar, saiu correndo para um lado, para outro. Eu lembro que pegamos o carro e a imagem que eu tenho é olhar para trás da janela do carro e a terra voar assim, parecia que ia cair sobre a gente. Meu Deus, eu não acredito que estou aqui. E a gente saiu, porque parece que cai em cima de você o barulho, que é um barulho de uma bomba, é como se fosse do trovão, sabe? Aquele trovoado forte que treme o chão. É assim. E, bom, ali foi várias vezes, estando na escola, estando em casa, e ali o pânico, né? O pânico que dá de estar ali, você não saber se eu vou ver minha mãe de volta ou minha mãe vai me ver de novo, porque a gente não tinha horário, a gente não sabia quando ia acontecer. A gente podia estar na escola, minha mãe no centro, e assim fomos vivendo esse pânico e trauma. Até que meu pai viu que realmente a gente não conseguia morar desse jeito, né? E ele pegou e retornou. Vamos voltar, retornamos para a Argentina. E pensei, pronto, eu saí da guerra. Graças a Deus, me escapei. Mas uma noite estava trovoando e eu comecei a gritar desesperada, estando na Argentina, achando que estavam caindo as bombas lá. Então aí eu percebi que eu estava ainda, o pânico... Estava contigo. E a guerra, os traumas, tudo ainda estava dentro de mim, né? Isso fica gravado como se fosse um chip, né? Que é da nossa infância. Hoje não tenho mais esse... Porque como fui me tratando na minha infância... Estou na Argentina. Sabe? Tá tudo bem. Eu falando para mim mesma. Não é uma bomba. Mas... o processo de sair desse trauma é muito forte, né? Hoje, quando eu escuto, eu fico mais... Eu sei que não é, mas dá aquele pavor, sabe? Aquele choque que a tua mente quer te fazer lembrar, né? Mas hoje já estou curada disso. E aí,
fui crescendo na Argentina, estudei lá, terminei meus estudos lá, e eu estava terminando a administração de empresas na época, né? E estava faltando 3 meses para eu terminar. Meu pai, na época, tinha restaurante árabe. E eu, no intervalo, eu ia para o restaurante comer e voltava de novo para o estudo. E aí eu comecei a namorar. E meu pai soube que eu estava namorando. Aí falou para minha mãe assim: tu não vai dar de comer para ela. Na época, eu já estava terminando a escola, mas antes, eu com 16 anos, tinha aparecido um pretendente árabe, um fazendeiro lá com 36 anos para casar comigo. Eu não aceitei. Aí, meu pai não falou nada. Mas como ele era árabe, ele ia deixar. Só que como o fato eu estava namorando de uma pessoa que não era árabe, ele não queria. Não queria. Né? E meu pai nunca falava. Ele castigava, ele batia e pronto, acabou. Então, ele só falou assim: ah, é? Tá, então você vai... Proíbe a comida, tu não vai dar de comer. Minha mãe obedeceu. Eles não sentavam e falavam: filha, esse moço não é bom, ou essa pessoa, quero conhecê-la. Vamos... Nunca. Né? Então, a gente não tinha essa coisa de conversa. O que você sente? Como é que você está? Eu não lembro... na minha infância, de algum momento, meus pais falarem: filha, você está bem? Como é que está? Está indo? Não, está tirando 3 na escola. Pá. Entendeu? Então, era desse jeito: vai lá estudar e não sei o quê. Então, era assim. E tem que orar. E assim, eu fui crescendo assim. Fomos crescendo assim. E, bom, eu pensei assim: tá, está faltando 3 meses para me formar. E eu não quero repetir de ano. Também, na época, como era nova, não entendia também. Falei: também não vou largar o namoro. Sim. E aí, eu pensei assim: como é que eu vou para a escola? Eu tenho que pagar metrô, ônibus. Mas algo dentro de mim fazia que eu continuasse. Tipo, não importa. Eu queria, meu sonho era me formar. Então, eu não podia nada me deixar eu parar. Falei: tá. Eu levantei de manhã, peguei o ônibus, falei para o motorista: eu preciso de ir para a escola, mas não tenho dinheiro. Aí o motorista falou: sobe. Uau. Desci, fui para o metrô. Mesma coisa. Aí eu descobri que eu podia ir e voltar de graça para a escola. E pronto. Tenho... Pelo menos isso já... Claro. Eu tentei. Se não ia... A pé não ia dar para ir, porque era muito longe. Mas... Sim. Resultou. Funcionou. E aí... comecei a ir e voltar de graça. Só que comecei a ficar com fome. Passou um dia, passou 2. Já não lembro quanto, se foi na mesma semana mesmo. Minha barriga começou a fazer barulho. Eu falo que as tripas começaram a cantar já, porque foi terrível. E um dia que eu estava descendo do metrô, eu desmaiei de fome no metrô. Deus. E uma professora da escola que estava descendo junto, ela viu, me pegou, me levou para a escola. Aí eu contei o que estava passando. Meus colegas de escola começaram a comprar o café da manhã para mim. E aí, onde entra, que eu falo, foi a época que mais achei dinheiro no chão. E eu sabia que era um anjo que estava mandando, porque eu acreditava no que meu pai falava sobre os anjos. E eu falava: é um anjo de Deus. Só que não dava para comer a semana inteira. Dava para comer no dia. Naquele dia, um cachorro quente, um refri. E por que eu falo isso? E eu sempre marco isso. Primeiro, eu comecei a ficar com muito ódio do meu pai. Eu comecei a ficar com raiva dele. Sim. E segundo,
Quantas vezes você foi... o teu sonho foi... Você não conseguiu cumprir porque alguém impediu. Alguém barrou. Alguém te impediu. Até o mesmo dinheiro te impediu. Sabe? E aqui que eu posso te falar. Eu decidi ser protagonista da minha história. Não vítima. Porque eu poderia estar aqui chorando, falando para você, meu pai fez isso comigo. Meu pai, por causa dele, eu não consegui. Mas algo dentro de mim fala, não, eu 3 meses eu não vou, eu vou finalizar. E quando você toma a decisão, você tem o livre-arbítrio, né? Deus diz que nós temos o livre-arbítrio. Quando você decide, vai ali, depende da tua decisão, o que Deus vai fazer, né? Deus, ele olha, eu acredito assim, que ele olha pra gente, fala, opa, peraí, ela toma essa decisão, eu vou mandar o dinheirinho pra ela. Eu vou... Às vezes, teu sonho foi ser advogado e você não se formou por causa de dinheiro. Se você tomar a decisão, Deus, ele vai mandar dinheiro de algum lugar. Você vai fazer. Tem tantas histórias de pessoas tão humildes que formaram os filhos como médico. Então, quando você toma a decisão, você decide ser protagonista da tua história e não deixa que ninguém, não deixa que os outros venham a ser barreira para a tua história. A impedir o que Deus já colocou dentro de você, né? E ali eu me formei. Fiquei anos sem falar com meu pai. Muito tempo. Muito ódio dele. Eu não queria nem ver ele. Morando junto? Não, eu já tinha saído já... Nesses 3 meses que tu ficou ali, tu morava ainda com eles? Sim, só que minha mãe já... Nessa época, minha mãe já passou esses tempos, já se separou. Então, a família acabou ali. Meu pai destruiu toda a família. Meus irmãos foram cada um para cada canto. Minha mãe... Isso até que eu ia perguntar, porque eu li uma vez que quando existe a separação, normalmente fica com o pai, os filhos. Não é assim que funciona no muçulmano? Mas meu pai, na época, ele... maltratou tanto todo mundo que todos se afastaram dele. E nós já éramos mais grandes, né? Então, sim, lá no Líbano, a mulher se divorcia e ela tem que entregar os filhos para o marido. Quem cuida dos filhos é a mãe Casa avó. A avó. A avó fica na casa do pai, né? E geralmente as leis lá é o seguinte: se o marido pedir o divórcio, o marido divide a metade dos bens. Agora, se você pede o divórcio, você vai embora sem nada. Então, o marido faz o quê? Deixa ali. Espera ela pedir o divórcio. Fazem de tudo, espancam, fazem de tudo pra você sair. Só pra não perder os bens. Claro. Aí é fácil. Porque daí o filho também não é ele que vai cuidar, vai ser, ó. Exatamente. Aí ela sai perdendo. A mulher pra eles é nada. É um útero que vai dar o filho pra eles. Só isso. Não tem mais outro. outro. É o que eu tava vendo, até a questão do casamento, né? Pras mulheres, que tipo, um exemplo, Glória Hard, esposa de não sei quem, né? Não é assim? Que eu tava lendo uma história que dizia que quando tu casa, eu acho que é quando tu casa, tu não tem o sobrenome da pessoa, né? Não pode ter o sobrenome do marido. Não é assim? Não, minha mãe tem. Porque eu tava lendo, até ontem eu li, até dei uma pesquisada que dizia que, tipo assim, não sei se já mudou as regras, que dizia que tu não poderia ter o sobrenome até a mulher deu um exemplo, fulana A, esposa de tal. Tá. Ai, não sei. Até tipo, eu falei, meu Deus, mas nem isso a mulher tem direito? Na verdade, não prestei atenção a isso, não sei. Não, tipo, olhei Pode essas ser. curiosidades, porque, tipo, pra nós aqui do Ocidente... Meu Deus, eu vou casar, eu vou botar o nome da esposa, botar o nome do marido, separou, vai tirar. É uma coisa normal pra nós, né? Tipo, essa de... Se a mulher pediu o divórcio, ok? Não quer dizer que ela pediu o divórcio e não vai poder ficar com a criança. Não, lá é assim. O choque de cultura, ele é muito... A mulher, ela é
Isso aí, pronto, só. Sim. Né? Então, voltando para o negócio ali dos meus pais, destruiu a casa porque ele afastou todo mundo, a gente se afastou dele, minha mãe também foi fazer a vida dela. Aí a gente terminou morando com minha mãe, né? Sim. Porque era melhor. E aí, mas cada um sua vida. Trabalhava, a gente não se via, um irmão foi por um canto e assim foi embora. Cada um por seu canto. E ali eu comecei a trabalhar na época, trabalhava no salão de beleza. E eu trabalhei pra TV também, de Fox lá na época, na Argentina. E aí, um dia eu estava atendendo uma mulher e ela estava terminando psicologia. E enquanto eu estava atendendo ela falou assim, olha, eu estou terminando o curso, a faculdade, e eu preciso fazer uma tese, preciso de apresentar fazendo um atendimento com alguém. E eu gostaria se você eu poderia te atender, fazer essa tese com você. Falei, tá bom. Aí ela toda semana me chamava, a gente marcou um horário, toda semana me chamava. E um dia desses ali, que ela fazia, perguntou para mim assim, me fala sobre teu pai. Eu olhei para ela, falei, do meu pai? Não quero saber. Eu odeio meu pai, não quero falar dele. Aí ela olhou para mim e falou, mas por quê? Aí eu peguei e fui falando, contando tudo que tinha passado, né? Que eu tinha desmaiado de fome e tal, tudo que eu tinha vivido. E ela olhou para mim e falou assim, mas você já contou isso para teu pai? Eu falei, não. Teu pai não sabe o que você passou nessa época? Falei, não. E ela olhou para mim e falou, por que você não contou? Por que você não conta? Eu olhei assim para ela e falei, não. Aí eu pensei, que eu vou contar para meu pai que eu desmaiei de fome, ele me bate ali, não adianta eu contar nada. E aí ela olhou para mim e falou assim, eu tenho certeza que se você contar para ele, ele vai te pedir perdão. E eu pensei, tu não conhece meu pai. Sabe? Só que aquilo ficou, né? Passaram-se as semanas, meu pai foi parar no hospital e eu peguei e ele me chamou para ir jantar na casa dele, quando ele saiu do hospital. Ele começou a chamar os filhos, né? Porque ele tinha afastado todo mundo. Aí ele começou a querer voltar, trazer, porque eu acho que ele achou que estava morrendo, não sei. Depois de passar pelo hospital. Né? Só assim para um árabe. Fala manso, como se diz. Aí eu lembrei dela. Se eu não teria tido essa conversa, eu não teria ido para casa de meu pai. E aí eu peguei e falei, fui jantar na casa dele. Aí eu sentei, conversei, comimos. E eu falei, pai, lembra daquela época assim, assim? E eu fui contando para ele tudo o que eu passei. E ele pegou, me abraçou e me pediu perdão. E foi libertador para mim. Porque eu estava carregando um ódio de anos, uma mágoa dentro de mim, de muito tempo. Isso é sutil, porque você vai vivendo, mas sempre há alguém ou uma voz te faz lembrar de lá atrás, do que fizeram com você. Não, você não pode perdoar. Não, você... Olha, não esquece que fizeram com você. Olha, ele fez isso, ela fez aquilo. E você começa a acreditar e falar, não, é verdade, eu não posso perdoar. É verdade. E aí você fica como uma coitada, porque essa voz faz com que você fique com aquele... Ai, eu sou uma coitadinha. Eu sou não sei o quê. Fizeram isso comigo. E o diabo, ele quer nos colocar nessa posição de que você... Primeiro, eu não tinha identidade, não sabia quem eu era. Eu fazia as práticas religiosas, sempre sentia um vazio dentro do meu coração, não entendia por que fazia. Eu buscava Deus dentro de mim, só que eu não podia expressar, eu não sabia expressar o que estava sentindo.
E nesse momento, eu saio da casa de meu pai leve. Como flutuando. E não tem melhor coisa que quando a gente sentar e falar o que está sentindo. Pronto. Aí, com meu pai, a gente teve Deus uniu algo. Ele fez alguma... Sabe? O que a gente não tinha era essa conexão. E Deus conectou ali, nesse dia, algo que foi entre nós, né? E aí, fui vivendo a minha vida, mas, como eu falei, fui crescendo, achando que a alegria era comprar algo para mim. Aí preenchia o vazio em comprar uma roupa, em coisas. Alegria, ser feliz, preencher esse vazio, é comprar algo que me dá alegria. É isso, aquilo. Um namoro, um namorado vai me dar alegria, vai suprir aquele vazio. Porque eu era carente, não sabia quem eu era, meus pais não firmaram a minha identidade, eles também não sabiam fazer isso. E a gente vai crescendo desse jeito. Com isso. E o que aconteceu ali? Quando eu saí da casa de meu pai e tal, passou o tempo, eu vim de férias para o Brasil. Aí eu cheguei de férias, eu lembro que eu cheguei na orla da praia de Balneário. O táxi passou pela orla da praia. Quando eu olhei a orla, eu lembrei do meu país, lembrei do Beirute. Né? Eu amava a praia, sempre gostei da minha infância. Mas eu nasci onde caía neve. Então eu ia para a escola debaixo de neve, tudo frio, gelado. Eu não gosto de frio, odeio neve. Enfim, não é que eu odeio, mas não gosto. Nada contra, mas também não. E aí eu lembrei de quando a gente descia para a capital, passávamos pela praia e eu sempre... que lindo! E eu falei, uau, como Beirute. E aí eu pensei assim, como eu gostaria de morar aqui. E eu lembrei que meu pai tinha me ensinado que se eu pegasse o Alcorão, eu fizesse uma pergunta, eu quisesse falar com Allah, eu pegasse o Alcorão, fizesse uma pergunta para ele e eu abrisse o Alcorão, que ele iria me dar uma resposta. Só que eu estava de férias, não levei o Alcorão comigo, né? Eu cheguei no hotel e na cabeceira da cama tinha uma Bíblia dos Gideões ali. Uma Bíblia. Eu peguei e pensei assim, fazia 2 dias que estava no Brasil, não sabia nem falar bom dia, nem muito menos ler o português. Só que quando eu fui, peguei a Bíblia, eu falei, eu mesmo Deus, vou perguntar para ele. Aí peguei a Bíblia e fechei os olhos e falei, será que eu vou morar aqui? E eu abri. Eu acho que foi a primeira conexão que eu nunca tinha feito isso com o Alcorão também. Sim. Nunca. Foi a primeira vez. E aí eu abri. Quando eu abri, eu li assim, você morará no paraíso de Deus. Falei, pronto, eu vou morar aqui. Só que até hoje não acho mais esse versículo, né? Pode tentar que não. Enfim, eu li isso. Falei, pronto, eu vou morar aqui. Pode ser aquela parte lá de Jesus mesmo, né? Eu acho que foi na cruz. Né? Quando ele fala para você entrará no paraíso. Mas eu li, você morará no paraíso de Deus. Eu falei, pronto. E aqui? Deve ter sido essa porque era um Novo Testamento. E aí, voltei para a Argentina com aquilo no meu coração. Falei, eu vou morar no Brasil. Na época, minha avó, a mãe da minha mãe, ela ficou doente, que também veio da guerra com a gente, e foi para no hospital. E tinha dias que eu cuidava dela e outros meu irmão. Aí, a noite que eu estava cuidando dela, uma das noites, eu fiquei olhando para ela e pensei, o que será que ela está pensando deitada ali? E eu me coloquei na idade dela, como que eu estava lá. O que eu estaria pensando na idade dela? Isso virou uma chave dentro de mim. Aí eu pensei, por que não tentei isso? Por que não tentei aquilo? Aí depois pensei assim, eu não quero chegar nessa idade e pensar por que eu não tentei. Eu quero chegar nessa idade e pensar, não deu certo, mas pelo menos tentei. E aí eu pensei, eu vou ao Brasil, porque eu não quero ficar, por que eu não tentei? Eu quero falar, não deu certo, mas pelo menos tentei. E ali eu peguei,
minha avó saiu do hospital, falei com meu pai, e eu peguei e meu pai falou, vai, porque ele ama o Brasil também. Peguei minhas 2 malinhas, para mim nunca foi difícil, porque eu já tinha vivido minha infância, mudado de lugar para outro. Então, pegar mais uma mala e ir para outro lugar era muito fácil para mim. E se não der certo, eu não ia ficar, né? Pelo menos eu tentei. Aí eu fui. Cheguei aqui em Balneário Camboriú e fui trabalhar em um salão. Em um salão de beleza. Bem pequenininho. E eu, como eu tinha um currículo muito grande, trabalhava em vários lugares, queria trabalhar num lugar bom, melhor lugar. E eu demorei 20 e poucos dias, porque na época eu era jornal, né, e orelhão. Sim. Quem sabe a idade que a gente tem. Eu não sei. Eu sei. Você não sabe o que é peguei orelhão, né? Não, orelhão eu peguei. Orelhão Ela é peguei. jovem, tem 12 Fernando é um anos. bebezão ainda. Mas na época era com jornal e orelhão. E eu tinha que ligar e ver. Aí eu ia fazer os testes. Nada. Ninguém me tomava. E eu, meu Deus, eu sou muito boa. Eu tenho um currículo muito grande. E não sei o quê. Me achando, né? Até que apareceu um endereço que não estava o telefone. Eu falei, tá, eu vou lá ver. Quando eu cheguei lá, era um salão pequenininho, do tamanho de uma garagem. Eu passei e falei, ali nunca. Capaz que eu vou trabalhar ali. Jamais. Imagina eu trabalhar nesse lugar. Trabalhando. Imagina meu currículo grande, arrogância, soberba, orgulho, tudo grande. E assim fui gastando dinheiro e fui fazendo teste. Fui passando 10 dias, 12 dias, 15 dias, 25 dias. Já estava a lata acabando, né? Eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que voltar para a Argentina. Só que aquele endereço continuava naquele jornal. Toda semana aparecia. E eu evitando. Terminei, sim, minha vontade, indo naquele endereço. E tive coragem de entrar. Porque imagina, eu não queria trabalhar nesse lugar. Entrei, uma senhorinha bem querida me atendeu. Fiz o teste e falou, amanhã você começa. Aí eu pensei, 25 dias gastando dinheiro, deixando de... né? Podia ter ganhado já. E olha o que a nossa... nosso ego, nossa arrogância, orgulho, soberba faz com a gente. Sim. Capaz, eu não. Vou trabalhar nesse lugarzinho. Quando o povo judeu ficou 40 anos no deserto, foi por quê? Sim. Então, muitas vezes a gente fica igual que o povo judeu, andando em círculos, porque Deus quer te colocar na geografia certa, mas a tua desobediência, a tua arrogância, ou a nossa, o nosso ego e nosso orgulho, nos faz demorar aquilo que Deus quer nos dar. E às vezes é porque Deus quer nos tratar. E eu terminei trabalhando, entrei naquele lugar, comecei a trabalhar lá. E como eu te falei, desde a minha infância eu tinha um vazio dentro do meu coração. Sim. Preenchia com qualquer coisa. E aí, naquele lugar, eu por primeira vez na minha vida ouvi uma música. Para mim era uma música, mas vocês vão saber. Mas aquela música dizia, entra na minha casa, entra na minha vida. Regis Danese. Entra na minha casa. Sim, aquele fez sucesso. Exato. Quando eu ouvi aquela música, na época, o salão ele passava em CD. Quem sabe o que é CD? Eu sei. Daqui Sabe, 30 anos, Fernando, daqui é um 30 negocinho anos, assim, Fernando, que... ninguém vai saber o que é isso. Que tristeza, né? Aí contando, aparece na cidade. Na época era CD. Quando eu via aquela música, eu não sabia se eu chorava, eu não sei, a sensação que eu tive, aquele vazio que estava dentro do meu coração tinha sido preenchido. E eu parecia que estava flutuando, eu queria chorar, não entendia o que estava acontecendo comigo.
fui descobrir que era uma adoração a Deus. E eu não sabia que a gente podia adorar a Deus. Por 29 anos, com vazio, fazendo as práticas muçulmanas, tudo que a religião te envia a fazer. Mas eu continuava vazia e seca. Música. E naquela música, que era um louvor, sem entender a letra. É que nem você for pra China, ouvir um... E você fala... Você tocou o coração, que começar a lindo. chorar. E você saber, depois descobrir isso, né? Que era uma adoração a Deus. Que louco. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas o porquê que eu falo isso? Porque do outro lado do mundo tem pessoas que fazem as práticas que a religião te envia a fazer. E continuam vazias. E a alma delas gritando, sem entender o que elas estão assim, mesmo fazendo o que a religião fala para você fazer. Mesmo indo para a mesquita, mesmo ofertando, fazendo tudo o que eles falam. Mas aquela pessoa volta para casa seca, como aquela mulher samaritana, que ia até a fonte todos os dias. Aquele tanque carregava água e voltava. Mas ela já estava com 5 maridos que não eram dela e tinha uma vida de miséria, vazia e seca, com um poço pegando água do poço errado. E assim, do outro lado do mundo, tem pessoas que não conhecem a verdade. E que a alma delas está gritando, porque está faltando algo dentro do coração delas. E aqui, eu falo, eu sou libanesa, mas meu coração é brasileiro. Eu amo este país. E eu falo que eu era terra seca, mas que hoje eu sou terra fértil, porque eu fui plantada no lugar onde Deus quis. E essa terra fértil dá fruto. Dá fruto. E eu falo, por que eu falo isso? E faço questão, não quero ofender ninguém, mas aqui é um país livre. Que tem liberdade. Você nasceu e descobriu desde a tua infância, às vezes não, que você pode adorar a Deus. Sim. E você, nada a ver, vou pôr um funk, vou não sei o quê. Tem nada com isso. Que às vezes fico com raiva quando as pessoas falam que o Brasil é um país, né, não tem liberdade? Não tem liberdade. Mas, pô, tu não fosse para um país ainda. Um outro país do manda eles irem pra lá, ficarem 3 tá meses. Vai pra Argentina agora. Tá o caos. Exatamente. Então, eu falo sobre a adoração, né? Privilégio. Porque aqui o Brasil tem o privilégio de escolher, aqui eu vou adorar a Deus. Do outro lado, até hoje, 2023, as pessoas que não sabem que existe adorar a Deus e está bebendo da água errada. E nós temos esse privilégio. E às vezes fazemos desfeito disso. Desfeito, verdade. Nada a ver. Hoje eu vou ouvir sei lá o quê. Do outro lado tem mulheres, homens, crianças deitando e acordando com um vazio. E quem dera de poder descobrir o que hoje o povo, o Brasil ou outros países conhecem, que é a adoração a Deus. Verdade. Eu descobri com 30 e poucos anos que eu podia dançar para Deus. Eu não sabia que eu podia dançar para Deus. Pense, meu pai me espancava. Ele sair dançar era, meu Deus... Era espancada pelo meu pai. Porque isso para ele é pecado. Sim. Né? Então, ali nesse lugar eu conheci que existia adorar a Deus. Eu lembro que era o único que eu sentia aquela paz, aquela coisa que eu nunca sentia. Aquele CD rodava, aquele louvor rodava o dia inteiro. Das 9 da manhã até as 7, 8 da noite... Direto, só aquele Regis Danese entra na minha casa. Voltava, entra na minha casa, entra na minha casa. Sabe? O som já tava tocando sozinho. Já. Nem tinha mais CD, tava rodando já. Na época não existia Alexa, que pena. Mas Alexa, volta. Não, cala a boca. Mas
Eu lembro que na época o pessoal olhava um para o outro no meio do salão. A filha da dona, eu lembro que eu passava nisso e olhava assim, mas ninguém abria a boca, né? Ninguém, eu não sabia o porquê. Só que depois, anos depois, ela falou assim: Glória, a gente não aguentava mais ouvir aquele louvor, você gastou o CD. E aí eu lembrei dela se olhando. Falei, era isso. Aí eu pensei, claro, elas não abriam na boca. Sim. Pensando, essa aqui é muçulmana. Uhum. Se a gente proibir de ouvir o louvor, vai que joga uma bomba para fazer alguma coisa, essa maluca, não conhecemos ela. Deixa ela calma, ouvir aquele louvor, deixa ela quietinha, né? E eu ria, até hoje a gente ri sobre isso. Mas depois dali, meu pai, ele me ajudou. Ele me ajudou, eu abri uma loja de roupa em Balneário Camboriú, no centro. E eu, na época, há 15 anos atrás, 15 anos não, 13 por ali, mas há 15 que eu moro, mas há 13 anos atrás que abri a loja. Não é como agora, que durante o inverno você consegue se sustentar. Durante o inverno, eu comecei a dever um mês de aluguel da sala. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu não queria fechar. Meu pai tinha investido. Aí meu pensamento era, eu vou ligar para meu pai e eu vou falar, pai, eu fechei a loja. Meu pai vai falar assim, você me decepcionou. Isso era o que mais me desesperava, de que meu pai falasse isso para mim. E eu comecei a ficar angustiada. Me dá desespero, angústia por causa disso. E um dia uma mulher entrou na loja e falou assim, eu comentei o que estava passando e eu falei assim para ela e ela falou, não, eu vou te levar na minha igreja. Eu pensei, tá bom. Aí ela foi me buscar, fui para a igreja. E na igreja dela, eu tinha que pôr um véu na cabeça para entrar. Uhum. E eu lembrei da mesquita. Por quê? Porque também nós temos que pôr o véu para entrar. Eu falei, uau, como a mesquita. Então, Deus tem suas formas, né? Ele vai levando a gente para os lugares onde ele tem que quebrar as religiosidades, né? E aí, eu entrei, eu não conhecia a Deus, eu tinha medo de Deus. Deus, Allah, para mim, Deus, ele estava lá longe e eu aqui, longe. Eu tinha um pai também bravo, então a referência de pai era... Uhum. Vai te espancar, vai te bater, vai te castigar. Tu olhava para Deus como teu pai, se vamos dizer assim. Então, né? Exatamente. É uma referência, né? Uhum. O pai da terra, sim, praticamente. O que o diabo, ele distorce. Distorce. Uhum. Por quê? Porque se a gente descobrir a paternidade em Deus, ele não consegue mais nos... Uhum. Quando a gente... Nos afetar. Claro. Quando a gente descobre a paternidade, a gente ganha a identidade nele. Uhum. Aí a gente sabe quem nós somos. Aí ele não consegue mais pegar ali. Sim. E quantos órfãos, né? Não estou falando órfãos porque eu nasci, meu pai faleceu. Não, órfãos espirituais, sim, que tem até dentro da igreja. Por que eu falo isso? Porque o diabo, ele sempre vai fazer nós acreditarmos que nós somos os órfãos. Sim. E eu falo e faço questão de falar. Quem é o único órfão aqui é ele. Porque foi ele mandado embora do céu. Ele que foi embora, saiu. Você é órfão. Mas escolheu. Ele quer fazer acreditar que nós somos os órfãos. Uhum. E quando a gente não sabe quem nós somos, a gente cai ali. Uhum. Né? E ali eu comecei a pedir a Deus. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu não sabia rezar, eu não sabia fazer nada. Ninguém me ensinou também lá. Só que os louvores daquele lugar que parecia uma orquestra do céu, era maravilhoso. Eu ia pedir a Deus me ajuda, Deus me ajuda. Se passaram 5 meses. Eu, além da minha infância, que foi difícil, de às vezes tomar banho de água fria com xícara, em balde, toda a minha infância, de tanta coisa,
Nessa época, eu estava passando fome. Eu estava comendo polenta, chimarrão e pipoca. E eu falava assim, eu vim pra cá pra quê? E eu falava, Deus, você me trouxe aqui pra quê? Pra eu passar fome. E passaram-se uns 5 ou 6 meses, uma pessoa apresenta um fornecedor e falou pra mim assim, ó, entrou na loja, olhou, ponto muito bom. Eu queria, na época, vender a ponto e tudo. Falou, não, eu vou investir em você. Eu vou colocar mercadoria aqui, na minha linha, e você, de 30 em 30 dias, acerta. Eu coloco mercadoria consignada. De um dia para outro. Chão novo, ar-condicionado, prateleira, sistema, computador, tudo. Repaginado. Eu tirei tudo que tinha lá, doei, e eu comecei de zero. Começou a crescer. Pá. 30 dias já acertei com ele e foi. Em 3 meses estava com 3 lojas. Uma em Florianópolis e 2 em Balneário. Cresceu muito rápido. Aí essa moça vinha me buscar para ir para a igreja. Vamos para a igreja? Falei, querida, não tenho mais tempo. Eu estou com 22 funcionários, estou aqui com as lojas. Achei um absurdo ela me convidar. Imagina. Como é que ela está me chamando? Eu já não precisava de ir para a igreja. Eu não precisava mais de ir pedir para Deus que me ajudasse. Já tinha me ajudado. Quantas vezes eu usei a Deus como bombeiro. Me ajuda, apaga o fogo aqui. Pronto. Eu não conheci ele, eu não tive um encontro real e verdadeiro com ele, não sabia quem ele era, eu tinha medo dele. Ele pediu, me ajudou, pronto. Obrigada. E toquei minha vida, continuei vivendo a minha vida normal. Já saí da pipoca e o chimarrão e a polenta. Fiquei anos, na época, assim, comer polenta. Eu gosto muito. Mas, hoje, quando eu vejo um prato de polenta na minha mesa, que eu vou comer, eu lembro de onde Deus me tirou. E muitas vezes Deus precisa marcar em alguns momentos da nossa vida coisas para nós lá na frente nos lembrar de onde Deus nos tirou. Porque nossa carne é fraca, nossa carne gosta dos prazeres e a gente esquece rápido. Quando Deus te marca em alguma coisa, lá na frente você nunca vai esquecer e vai ser grato por tudo que Deus fez. Eu, hoje, ar-condicionado, meu Deus, vem calor. Quando eu coloco ar-condicionado, eu falo, Deus, obrigado. Tomar banho de água quente, Deus, obrigado. Às vezes eu choro sozinha. Abro a geladeira e vejo a comida, eu choro, porque eu só lembro quando eu não tinha nem água, porque eu pegava água da igreja para beber. Eu não tinha nem isso. Então, ele precisa, às vezes, demarcar em alguns momentos para o lugar onde Deus vai nos colocar, nos poder ser grato e falar, Deus, obrigado. Não esquecer de poder. De não esquecer. E ali eu lembro que, não preciso mais. E eu fui tocando a minha vida. Viagem, balada, saída, namoro. O que o mundo te oferece. E eu continuei minha vida. Dei entrada, comprei minha casa, estava parcelando e fui vivendo a minha vida. Até que um dia eu conheci uma pessoa que ele falou assim, eu posso te ajudar a você vender em atacado para lojistas. Fui conversando com ele e tal, comecei a fazer isso. Ele era bem mais velho, tinha aquilo que precisava, que era a parte da paternidade. Né? Eu sentia sempre essa falta, essa carência. E aquela pessoa era como se parecia um homem bom. Homem como se fosse um pai, um homem. E ele foi me ajudando. Aí ele fazia os pedidos, ele entregava às vezes para mim, vinha, trazia o dinheiro. E assim fui crescer, fui indo.
Passou um tempo, ele precisou de dinheiro. Eu peguei um empréstimo do banco a meu nome. Dei para ele o dinheiro. Ele foi pagando, ele pagou tudo. Então, era aquela confiança. Aquela coisa, um homem muito querido. E foi indo. Até que um dia, tinha um pedido bem grande para fazer. Eu entreguei a mercadoria. Ele levou. Ele ia trazer o dinheiro. Cadê o dinheiro? Até hoje. Ele sumiu com um furgão cheio de mercadoria. Eu lembro, eu tinha aqui, eu comprava as malhas. Eu fabricava aqui, eu tinha tudo aqui. Eu pegava a malha, levava para a costureira, até o meu talhador era daqui, da família Heining. Maurício e a Sheila. Eles eram meus talhadores que conheci na época. E aí eu me vi de um dia para outro que eu tinha tudo. Sem nada. Perdi tudo. E aí eu entrei em depressão. E aí eu comecei a ouvir vozes que me falavam: tira a tua vida, se suicida, você não é ninguém, você não vale nada. Nem teus pais lembram de você. E essas vozes são tão sutil, porque não é de um dia, é devagar, você vai ouvindo. E é engraçado, é tão difícil ouvir a voz de Deus, né? Parece. Mas a do diabo, meu Deus. É algo assim que você não tem noção, né? Quantos casos que você ouve, que a pessoa matou o pai, ou o filho matou... não, eu ouvi uma voz que era para matar. Uau! Né? Então, meu Deus, só me arrepia. Então, eu comecei a ouvir vozes. Você suicida, você não é ninguém, você não vale nada. Eu comecei a acreditar. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, eu não tinha identidade. E eu comecei a acreditar nisso. E eu comecei um poço sem saída, uma dor tão grande. A pessoa que está em depressão, ela quer só tirar a dor. E o que estava acontecendo comigo, eu tinha que pagar, e estava tudo... Falei, pronto, a única saída qual é? E o teatro de Satanás é... Tarararão, tira a tua vida. E ele faz a montagem para você. E você acredita nisso. Porque você olha e fala, é verdade mesmo. Não tem outra saída. Essa dor não vai sair com nada. Eu vou ter que me suicidar porque não tenho o que fazer. Tudo que está acontecendo está me levando para isso. E assim eu comecei a pensar como tirar minha vida. Por meses, eu não tomava banho. Eu andava com a mesma roupa, dormia, acordava com a mesma roupa, quase nem comia, eu só chorava dia e noite. Eu falo que quando eu respirava, estava doendo, já doía. Era horrível. Eu não desejo a ninguém a depressão. Eu não consigo expressar com palavras o que é a dor que eu não desejo para ninguém. Até que uma noite, sem aguentar mais, eu peguei e falei assim: Deus, eu não aguento mais, eu quero ir embora com você. Eu não quero mais estar aqui. As pessoas são má. Não tenho o que fazer. Acabou minha vida. Aí eu levantei da cama para me enforcar. Minha casa de 2 andares. Luzes apagadas. Tudo pronto, preparado para isso. Aí eu estava preparando para me enforcar com o lençol. Meu celular tocou. Quando eu olhei a ligação, eu pensei, não vou atender. Eu vou continuar a fazer o que ia fazer. E o mais engraçado na época, nesses anos, as conexões da internet, do telefone não era tão... Ali, nesse corredor, não pegava meu telefone. Era muito difícil pegar nessa área. E ali, o celular continuou tocando. Era o casal cristão de Brusque. Os talhadores que estavam me ligando. Eu olhei para a ligação e falei, tá, eu vou atender essa última ligação. Eles são os últimos a ouvir a minha voz, eu pensei. E eu vou continuar a fazer o que ia fazer. Por isso faz sentido eu estar em Brusque hoje. É verdade. Aí eu peguei aquele celular, atendi, arrumei minha voz, falei, oi,
do outro lado: oi, Glorinha, tudo bem? Tudo. Você ligou para nós? Falei: não. Você está onde? Estou em casa. Tem alguém com você? Falei: não. Mas não tem um homem aí com você? Falei: não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha. Queria desligar. Aí ela do outro lado: um homem chamado Ângelo acabou de me ligar agora de teu número de telefone. Quando ela disse Ângelo, eu caí no chão de joelho. Comecei a chorar. Eu falei: eu ia me suicidar agora. Eu soube na hora que era um anjo. Não tinha explicação. Desliguei a ligação, fiquei no chão chorando. Eles saíram de Brusque para me socorrer. Eu só lembro que aquela vontade de me suicidar tinha ido embora. Porque a mentira que o diabo tinha montado não funcionou. Então, nunca mais tive vontade de me suicidar. Eu entendi que tinha algo a fazer aqui. E eu chorando naquele chão, naquela hora, eu falei: Deus, por que eu? Tem tantas pessoas que estão se suicidando. E o Senhor me resgatou. Ali eu entendi que tinha algo a fazer. Aí eu entendi que tinha Deus me chamado para alguma coisa. Porque até ali eu não sabia quem eu era, o porquê que eu tinha nascido, porquê que tinha passado por tudo que tinha que passar, porquê que eu tinha saído da guerra, porquê que meus pais, eu nasci num lar desestruturado. Mas lá naquele dia, Deus tinha me marcado para um propósito. Eles vieram para me socorrer. Eu vi a ligação. Do meu celular, não tinha o registro que eu tinha ligado para eles, de saída. Mas no celular deles, tinha o registro que eu tinha ligado. Tinha ligação entrante. Uau. E eu vi, 18 segundos falaram com esse tal de Ângelo. Eu olhava e não conseguia acreditar. Era meu número de telefone. Ela disse que quando viu que era eu, ela pegou o celular e falou: oi, Glorinha, tudo bem? E eu falei, ela falou que do outro lado uma voz suave de um homem que transmitia paz falou assim: não, aqui não é a Glória que está falando, é um Ângelo. E ela, assim, entender, falou: então desculpa, mas foi ele que tinha ligado para ela. Aí ele falou: não foi nada, tchau, tchau. Desligou. E ela, quando desligou, sem entender, falou: peraí, vou retornar, que é estranho. Retornou na hora que eu ia me suicidar. E é o que eu falo, que os anjos de Deus trabalham até hoje a nosso favor. Porque logo depois eu fui descobrir que o nome Ângelo, no grego, significa anjo. E no latino, mensageiro. Os anjos mensageiros do Senhor trabalham até hoje a nosso favor. O Salmo 91 não está ali por acaso. As histórias do Senhor, quando fala os anjos acampam ao teu redor, estão com você. Sabe? E aí eles me levaram para um encontro com Deus. Eu tive um encontro aqui em Brusque, na Igreja Calvário. Fui para um retiro de mulheres e ali eu tive um encontro com Deus tremendo. Em um momento, Jesus apareceu para mim, tudo ensanguentado. Eu estava de olho fechado. Eu tive essa visão. Ele estava arrastando a cruz. Estavam uns soldados levando ele. Eu não conhecia a palavra, tá? Esse detalhe ainda. Eu não conhecia, eu não entendia o porquê que estava acontecendo isso. Logo depois, com o tempo, fui entender o que ministrou ali para mim. Mas ele estava sendo levado para ser crucificado. E na minha visão, de um lado tinha o povo que estava esperando para ser crucificado e do outro as pessoas que estavam chorando para ele não ser. E eu estava dentro, estava com ele aqui. E eu pegava e olhava para o povo que estava chorando e falava, eu peguei nele e falei: Jesus, eu vou te tirar daqui. Vamos, eu vou te ajudar. A gente pode tirar você daqui. E ali, ele me olhou. Quando o olhar teu se cruza com o dele, já não tem mais nada. Só você
precisa do olhar dele. Eu lembro que ele me olhou. O olhar dele fala tudo. É amor, é compaixão, é misericórdia. E quando ele me olhou, ele falou para mim assim: isso tem que ser feito. Tem que ser assim. E eu fiquei parada porque eu queria tirar ele de lá. Só que eu não entendi o porquê que ele falou isso. Depois, no encontro, eles ministraram na cruz. E o porquê que ele foi lá na cruz. E ali eu entendi que ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados. Que ele tinha que fazer isso por nós. Que não adiantava eu querer tirar ele de lá para salvar se ele estava vindo para nos salvar. E aí eu descobri que o Salvador veio para me salvar. Para me limpar, para me perdoar. Por isso que eu falo que quando aquela samaritana ia todos os dias naquele poço pegar água, eu era samaritana. Que ia, fazia as orações que os muçulmanos faziam, orava tudo o que fazia, tinha minha vida e voltava vazia para casa. Ficava com sede. Continuava com sede. Mas um dia, a fonte certa estava lá quando eu cheguei. Se encontrou comigo. Assim como aquela samaritana que achou a fonte certa, que achou a fonte da água viva. Se beberes dessa água, jamais terá sede. Aquela mulher saiu de lá depois do encontro que ela teve com Jesus e evangelizou o povo inteiro, a cidade toda. E eu tenho certeza que ela nunca mais foi a mesma. E assim foi comigo naquela noite. Aquela noite, a única saída que eu tinha era de um poço escuro de tirar minha vida e me suicidar. Sim. Mas a luz do mundo fez uma ligação para me resgatar da escuridão das trevas e falar aqui para vocês que Deus é muito maior do que o diabo está mostrando para você hoje. O diabo pode estar te mostrando que não tem mais saída, que acabou a tua vida, que você tem que fazer isso porque não tem outra opção. É mentira dele. Porque se a gente buscar na fonte certa, no lugar certo, ele restaura todas as coisas, ele restitui todas as coisas, ele cura todas as feridas. Mas precisamos nós nos derramar aos pés dele. E ali eu fui descobrir que fui ler a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo fala que o filho pediu as heranças, foi embora e depois ele volta, porque ele já foi, ele desejou comer as vagens dos porcos. Quando eu estava lendo aquele trecho, tudo, olha só como o diabo, ele sempre quer fazer achar você que é um porco. Não, você merece isso, você merece comer o que o porco come. Sempre o inimigo vai querer mostrar, não, você é indigno. Você não pode voltar para o Pai. Você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Então ele sempre vai ter que querer mostrar, não. O chiqueiro fala? É chiqueiro. O chiqueiro é dele, não é nosso. Ele que fica com os porcos. Tanto é que o Jesus envia os demônios, vai lá com os porcos. É porque o diabo sempre vai querer fazer que nós acharmos que somos porcos, que merecemos comer a comida dos porcos. Tanto é que a mentalidade do demônio é deixa nós entrar nos porcos. Porque eles têm esse... eles são porcos, eles são o chiqueiro. Então que o inimigo fique com o chiqueiro dele. Sim. Mas nós não somos desse lugar, nós não pertencemos a esse lugar. Jesus veio
e se parou na porta do chiqueiro para te falar: ei, você é meu filho, você é minha filha, você não pertence a esse lugar onde o diabo está querendo te levar. Eu quero te levar ao lugar aonde eu pertenço, que é o reino de Deus. Porque nós somos filhos e filhas, somos príncipes e princesas. Só que a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que renovar a nossa mente. O diabo fala: você que pecou, fez tudo isso, você não merece. Você que é prostituta, você que não sei o quê. E ele vai fazer você ficar com vergonha. Gente, quando eu fui fazer meu livro, a única coisa que vinha assim: vão te acusar. Eu não quero nem saber. Porque Deus já me perdoou e eu sei quem eu sou. Eu não estou fazendo isso para que me acuse. Quem que me acusa, o problema é dele. Mas quem me perdoou, já eu sei quem foi. E eu estou escrevendo todas as histórias que eu passei, porque tem mulheres, tem pessoas que passam pelo que eu passei e estão presas a isso. E o diabo, ele não quer, ele quer te fazer ficar envergonhada para você não contar o que você passou, para deixar as pessoas presas naquilo que é a vergonha. E eu, quando eu li a parábola que eu vi e finalizei até o final, a parte quando ele volta ao pai, e o pai veste ele, coloca um anel e tudo, o Senhor falou para mim assim: filha, você não queria a minha presença, só queria o que eu podia te dar. Eu chorei muito, porque era verdade. Eu fui até ele naquela época, pedi para ele: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu não tive um encontro com ele. Eu só peguei, falei: Deus me ajuda. E é uma chave para mim, para a vida toda. Porque Deus me disse: eu posso te dar tudo o que você quiser daqui da terra. Eu posso te dar tudo. Mas longe de mim, você vai perder tudo. A chave não é o que ele pode me dar. A chave é com quem eu estou. Se eu estou com ele e eu tenho 2 pães e 5 peixes, ele vai multiplicar. Agora, se eu tiver tudo aqui na terra e eu não tiver com ele, eu sou nada. Eu posso ter bilhões na conta, mas sem ele, eu não sou nada. E eu não quero mais. Eu falo isso. Quando eu chorei, eu chorei de soluçar, assim. Quando Deus ministrou isso no meu coração. Falei: Deus, eu não quero mais nada dessa terra, a não ser a tua presença. Eu não quero mais nada. Porque eu entendi que sem ele, eu não sou nada. E eu comecei do zero. Gente, eu estava sem nada. Eu não tinha nem água em casa. Eu lembro que eu voltei do encontro, o casal me levou para casa. E aí eu senti desejo de me batizar e eu fui me batizar. 12 dias depois comecei a falar em língua assim, saber o que era isso. E eu ia com minhas garrafinhas para a igreja. Carregava água no negócio ali da igreja. Sim, eu não tinha vergonha de carregar água. Eu não tinha nada. Eu dormia com fome, sonhando em comer um açaí. Eu amo açaí. Brasil é muito bom demais. Né? Uma coxinha. Uma coxinha, é verdade. Mas eu dormia querendo comer um açaí, dormia fazendo barulho a minha barriga, mas eu sabia que eu tinha água. Mas eu tinha algo mais importante, que era ele. O meu dízimo na igreja era de R$1,70. Sabe com quanto que eu vivia? Às vezes com R$17 no mês. Às vezes faltava 25 centavos para comprar um pão. Eu voltava para trás. Mas eu estava feliz. Porque tinha conhecido a fonte certa. Na época, queimou meu micro-ondas. Acabou o gás em casa.
Nada melhora, piora. Sabe o que eu fazia? Aquela onde você faz a prensa do cachorro, do sanduíche. Ali eu esquentava um feijãozinho, às vezes alguém trazia para mim. Eu não abria minha boca falando o que eu precisava. Porque quando você... você poderia pedir, ei, peraí, você quer viver o sobrenatural? Fica quieta, fala com Deus, e aí você vai viver o sobrenatural. Porque eu comecei a ter experiências assim. Pessoas me chamavam, Glória, vem almoçar aqui hoje. Eu ia almoçar. Quando terminava de almoçar, assim, elas saberem, Glória, sobrou esse pouquinho aqui, quer levar para casa? Eu sorria dentro de mim, porque eu sabia. E ele também. As pessoas estavam sendo usadas, sem elas saberem o que eu estava passando dentro de casa. E eu fazia não tenho micro-ondas, eu vou fazer um ovo aqui, vou esquentar. Eu descobri que esse trem ali fazia tudo. Porque não tinha gás, não tinha nada. Melhor bombril, né? Meu Deus! Eu fui descobrindo que... E o que eu fazia? Eu abria a geladeira. Eu falava... Eu só tinha água lá. Deus, obrigada por toda a comida que eu tenho. E fechava. Queimava o trem. Me ajoelhava e adorava a Deus. Eu ficava lá adorando a Deus. Agradecendo. Porque o diabo, o que ele queria? Me falar, ei, olha só esse teu Deus aí. Como você está passando. Olha só esse Deus, que te deixa queimar um micro-ondas, você não tem dinheiro, olha só. Quando eu descobri a verdade me libertou. E eu não abri mão dele. Não quero abrir mão. O mundo vai te fazer você abrir mão. Dentro da igreja, liderança também. Porque tem de tudo. Tem pessoas feridas dentro da igreja por causa da liderança. Tem pessoas que saem da igreja e se afastam por causa disso. Mas eu entendi que eu não estava indo lá na igreja para agradar pessoas. Eu estava indo lá para adorar a Deus. Sim. E quando você entende aonde está teu coração, porque existem provas que Deus faz e o inimigo também coloca lobo vestido de ovelha dentro da igreja para te impedir você chegar. É óbvio que vai fazer, aconteceu comigo. Pessoas vai fazer um negócio na igreja e não pagam. Aí você decepciona, sai da igreja. Ei, eu fui lá porque eu tive um encontro real e verdadeiro com ele. Então eu estou na igreja porque eu estou adorando ele. Se fosse por homens, eu não estava na igreja. Sim. Mas eu estou na igreja por causa dele, por causa do Senhor. Então aonde que está teu coração? O segredo é esse. Aonde que está no teu coração? O coração está nas coisas, está nas roupas que o irmão veste, está na fofoca da outra pessoa que falou mal de você dentro da igreja? Ou o coração está em ele e você não importa no que está acontecendo aqui, porque o diabo ele quer tirar teu foco aqui em vez de ali, e aí você se distrair, se perder aqui. Não. Meu coração é dele. Eu não quero saber o que está acontecendo aqui. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. E o que meu coração, aonde ele está. E se meu coração está nele, você não tem como se perder. Se você levantar... Eu lembro assim... Hoje viralizou os podcasts, tem 30 milhões de visualizações por todo lado, as pessoas me chamando e tal. Mas muitas vezes... No meu quarto em secreto, falei, Deus, se é para me perder, não me entrega nada. Não, a minha intenção não é famosa, a minha intenção não é nada das coisas dessa terra. A minha intenção é não perder a presença dele. Porque se eu perder ele, eu vou perder tudo. Então, eu falo, Deus, se eu não estou pronta para receber, não me entrega nada. Eu não quero nada. Às vezes, quero trocar o carro e tal. Ei, se eu não estou pronta para receber um marido, não me entrega agora. Se eu não estou pronta para ter um carro novo, uma casa nova, um salário maior, não me entrega. Eu só quero estar pronta para não me perder da tua presença. E é isso que a gente tem que entender. A gente
sim, sonhar, termos anelos na presença com Ele, mas quando Ele nos entregar, não nos esquecermos de aonde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou, e que foi a mão dele. Porque hoje, como eu falei no começo, eu abro a geladeira e eu choro às vezes, porque eu não acredito que eu tenho comida dentro da geladeira, porque eu passei momentos difíceis. Mas a gente precisa passar pelo processo, e muitas vezes as pessoas não estão prontas. Está doendo demais. Ei, já doeu demais, deixa ser prensado na prensa. O azeite para sair da azeitona é prensado. A gente precisa ser prensado. Jesus já... Eu sei que ele já pagou por nós, mas nós também temos que mostrar, ei, Senhor, eu te amo mais, por isso que eu estou fazendo. Eu também te amo mais, eu te amo mais. E você vai tendo um relacionamento com Deus. E aí eu descobri a paternidade de Deus. Eu descobri que Ele era meu pai, que Ele era meu provedor, que Ele era tudo para mim. Que eu não precisava preencher esse vazio com um namoro ou com coisa do mundo, porque Ele era aquele pedacinho que estava faltando dentro de mim. Sabe? Eu falo que quando Jesus morreu na cruz, olha só que interessante. Jesus era carpinteiro aqui na terra. Ele cravava, cravo? Era prego. Prego. Ele pregava na madeira todos os dias. Estava pregando lá. Tum, tum, tum. Quando ele chegou na cruz, ele foi pregado lá. Presta atenção que eu vou falar. A cruz é o prego que entrou no meu coração. E essa foi a brecha que faltava para completar meu vazio. A cruz foi o prego pregado por ele, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, porque foram 3 pregos que foi ali. Mas a cruz foi o prego para preencher meu coração e o teu coração. E meu pai, quando descobriu que eu me converti, ele falou: você não é mais minha filha. E eu tive que esperar o processo. Fiquei meses sem falar com meu pai, mas eu estava desfrutando do Pai do céu, que eu nunca tinha conhecido antes. Muitas vezes a gente passa por muitas coisas porque você precisava de conhecer o Pai do céu. E se eu estou aqui hoje, é para te falar. Procure o Papai do céu. Ele está te esperando de braços abertos. Assim como o filho pródigo voltou. Ele abriu os braços, falou assim: vem. Trocou as vestes, limpou as roupas, colocou umas vestes novas, colocou um anel. O anel que ele colocou é o símbolo da aliança que ele fez conosco naquela cruz. E aquele cordeiro que foi, ele falou assim: matem o cordeiro que nós vamos comer porque vamos festejar. Aquele cordeiro foi Jesus Cristo que morreu na cruz. E aquela mesa que nós temos acesso hoje foi o acesso à mesa de nós assentarmos na mesa do Rei dos Reis com ele. Comer o banquete dele. Essa foi a chave. O prego, a cruz, que nos deu acesso para nos assentar à mesa. A morte de Jesus, que nos deu esse acesso. E Deus está te dizendo hoje: volta à mesa do Pai. Volta à casa do Pai. Volta ao banquete dele. Porque a mesa está preparada. As cadeiras estão prontas. E essa cadeira está escrito o teu nome. Se você não se assentar, ninguém vai se assentar ali. Porque nós temos a digital única. Todos somos únicos para Ele. E somos especiais. E Ele prepara uma mesa para cada um. E olha, meu pai, ele, depois de vários meses, voltou a falar comigo. Minha mãe falou: você é louca? Fizeram lavagem cerebral. Minha filha ficou louca, falava. Foi a próxima a aceitar Jesus e se batizar.
Meus irmãos aceitaram Jesus. Um deles eu batizei no Rio Jordão. Eu contei a minha história no Líbano e ele, na hora, comprou a passagem para ir para a Jordânia se batizar. Eu batizei ele. Eu nem acreditei. Então, assim, quando a gente está no lugar onde Deus quer, quando a gente obedece, a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu jamais iria imaginar que eu ia batizar meu irmão no Rio Jordão. Eu jamais iria imaginar que este ano eu estaria na Europa, em Londres, ministrando na igreja onde os Spurgeon ministrava. Quem sou eu? Então tem coisas, sonhos que a gente nem imagina. Se alguém falar hoje para mim, eu ia falar, nossa, maluco, não dá, como é que eu... Jamais, mas Deus, ele tem os sonhos escondidos, guardados para nós. Sim. Sabe? Eu lancei meu livro, eu demorei 7 anos em lançar meu livro. Eu lancei meu livro o ano passado. Meu pastor, Luiz Herminho, eu sou missionária ali, me chamou, a pastora Iraci, para lançar meu livro na igreja. Deus já tinha falado para mim, você vai lançar tal dia. Assim, eu falei, ixi, na minha igreja, isso? Falei, é coisa da minha cabeça, pensei. Pois aconteceu. Sabe que dia que eu estava lançando o meu livro? Nem eles sabem sobre isso. Dia 3 de novembro, que se cumpria 9 anos da ligação do Ângelo. Assim, agora esse 3 de novembro, agora faz 10 anos. Mas o ano passado, o mesmo dia, eu estava no altar com meu livro, contando minha história. E Deus falou para mim, há 9 anos atrás, o diabo quis marcar a tua morte. Mas eu sou Deus que estou marcando a vida sobre essa data. Esse é o nosso Deus. Quando nós obedecemos, estamos com Ele. Aguentamos o processo de humilhação, um monte de coisa que a gente passa. Mas vale a pena, porque quem nos levanta e quem nos honra vai ser Ele. E o livro, se eu teria parado, eu não teria estado glorificando o nome do Senhor. Porque quando a gente para, a gente não consegue glorificar o nome do Senhor. E aquele dia eu pisei na cabeça de Satanás. Porque envergonhei Satanás e glorifiquei o nome dele no altar. É para isso que a gente veio. Eu faço... me chamaram do Abraço à Vida na época, projeto Abraço à Vida da Prefeitura de Balneário Camboriú, por causa do índice de suicídio que tem muito grande. Então eu faço palestras nas escolas. Eu faço aonde for, porque o índice está grande. Sim. Ali tem o projeto do Abraço à Vida 24 horas, tem meu depoimento. Então eu entendi quem eu era, para que eu vim. Salvar vidas. A salvar vidas. E uma mensagem que às vezes sai ali. Eu recebo uma mensagem. Você foi meu Ângelo hoje. Já valeu a pena a dor que eu passei. A palavra diz que o mundo... uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Então, se eu passei por toda essa dor somente para chegar em uma pessoa, já valeu a pena. E cada um veio para fazer algo aqui na Terra. E hoje eu sei para que eu vim. Então, tenho um livro, eu projetei... Deus me deu aquele... Eu tenho um café, Café Ângelo. Um Ângelo que entra nas casas, tem uma mensagem da palavra. Tem o QR Code que você entra e assiste diretamente meu testemunho. Então você dá um café de presente para alguém, a pessoa entra. Então o anjo mensageiro está se estendendo para entrar nas casas de alguma forma, em transfiguração de café, de chocolate. Então eu estou com... comecei o mês passado já, café e chocolate Ângelo, para levar a palavra para uma pessoa de repente está tentando alguma coisa, viu o QR Code e marcou, ouviu o meu testemunho e mudou a história dela. Então, minha intenção é levar a mensagem do mensageiro. Porque quando Maria engravidou, quando o anjo chegou nela e falou, bem-aventurada, eis-me aqui.
ali mesmo, ela engravidou do mensageiro. Ali mesmo o mensageiro entrou nela. E quando a gente tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, naquela noite, o mensageiro entrou em mim. E depois disso, a gente não é mais nada. Eu sou portadora de uma mensagem para aquelas pessoas que estão tristes, desanimadas, sem vontade de viver, passaram na perna, falharam. Tem tantos empresários se suicidando. Ei, começa de zero, mas desta vez uma folha nova, escrita lá em cima. Jesus, começa com ele, que você vai ver que ele jamais vai nos decepcionar. Mas continua agora. O Fernando tá meio emotivo agora. Eu tô meio emotivo. Então eu tô me segurando. Tem que ter um que segura aqui, porque senão vai ficar todo mundo chorando eu já aí. Falei, já desde o começo, já falei. A gente tá chegando ao final e nós temos um quadro. Dava pra ir longe, né? Que podia ir a tarde toda o quadro agora. Que é o Responda Se Puder. Exatamente. Aí algumas perguntas que a gente faz são bem pontuais, assim, pra tocar lá dentro. Sim. Aí, responda se puder. Tá? Quer começar, Fernando? Posso começar. Glória. Meu Deus do céu, esse foi impactante. Bateu. Você tem um versículo favorito? Sim. Qual deles? Procurai primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Que quando eu me converti, uma da primeira coisa que eu entendi a chave é procurar primeiro a Ele. E todas as coisas serão acrescentadas. Manda outro. Eu tenho que mandar ainda? Manda. Hoje, depois de tudo que tu passou na tua vida, desde lá do Líbano até hoje, em Balneário Camboriú, estás no Dubai, né? Quase pertinho do Líbano. Verdade. Pra dar uma descontraída, né? Porque 2 horas tá todo mundo emotivo Meu hoje. Deus, tá? Hoje, se tu fala assim, o meu chamado é... Qual é o teu chamado? Resgatar pessoas. Porque aquele dia que foi lançado na prefeitura o projeto que estavam fazendo a nota para mim, eu ouvi uma voz que falou assim para mim: você foi resgatada para resgatar. E eu sei que eu estou aqui como uma resgatadora dos céus. Isso é forte, hein? Nesse momento você tem um novo encontro com Jesus. Agora, face a face. O que você diria a ele? Obrigada. Não tem muito o que dizer. Obrigada. O que te faz feliz hoje? Ele. A presença de Deus. E a última pergunta. E o que me deixa triste é poder saber que eu poderia perder ele. Então, hoje eu não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não peco e decido não pecar porque eu não quero entristecer o coração dele. Consegue terminar, Fernando? Precisávamos de guardanapo, né? É verdade. Próxima vez tem que... Não. Qual mensagem você deixaria para quem ainda não conhece Jesus? Se você até aqui assistiu todo esse podcast e Deus tocou no teu coração, a mensagem é que o mensageiro quer entrar dentro de teu coração hoje. Que a cruz que foi lá na cruz, quer entrar naquele vazio que você está sentindo ali agora, neste momento. Glória, como é que eu faço? Faz esta oração comigo. E eu quero orar por você quando finalize. Senhor Jesus, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. A palavra diz que quando nós confessamos a Jesus como único Senhor e Salvador, confessamos com a nossa boca e cremos de todo o nosso coração, estamos confessando perante homens e perante os céus e a terra. E ali você começa uma nova história. E se você fez, e você quer uma nova história, porque até aqui o mundo te decepcionou, as pessoas te decepcionaram, mas tem alguém que se chama Jesus Cristo que não te decepciona.
E Ele quer ter um encontro real e verdadeiro contigo. Ele está de braços abertos para te receber. E Ele está te recebendo. A palavra diz que nos céus, os anjos fazem festa quando uma pessoa faz a confissão que fala, eu te aceito. Então, hoje, o Senhor está fazendo... Os anjos do Senhor estão fazendo festa pela tua vida. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ele larga as 99 para ir te buscar. E essa 100 é você. Está te chamando para vir. Porque Ele tem o melhor dessa terra. Não vai viver o melhor no céu. Vai viver o melhor aqui na terra primeiro. Porque temos promessa. E Deus tem promessa para a tua vida. Deus abençoe. Glória, muito obrigado. Foi uma honra te ter aqui. Obrigada também. Nosso coração realmente foi muito tocado, principalmente o meu foi muito tocado. Agradecendo muito agora ao Ângelo, a Jesus por esse encontro de hoje. Quer terminar com alguma frase? Sim. Até uma frase do Denzel Washington. Esse ator, pra mim, ele é tipo top 3, né? Uhum. Ele diz assim: você sabe por que fechamos os olhos quando vamos orar, beijar ou chorar? Ou até sonhar? Uau. É porque as coisas mais belas da vida não são vistas, e sim sentidas com o coração. Que lindo. E isso combinou bastante com o episódio de hoje, hein, Fernando? Combinou muito. Amém. Vê se caprichei hoje, hein? Essa foi boa, Fernando, viu? obrigado pela parceria. Mais um episódio. Hoje eu não quero terminar com uma mensagem. Ô, produção, close. Hoje eu não quero terminar com uma mensagem. Hoje, depois de ter ouvido toda essa história, eu quero terminar com a própria palavra de Deus. Em Josué 1:9, Deus é a diz: minha segunda. Adoro. não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, vai com você aonde você for. Por isso que eu digo, siga firme, porque você não está sozinho. Verdade. É isso. Vá com Deus. Isso aí, Fernando. Certinho, galera. Hoje a emoção não Mais. consegui. Bem-vindos ao nosso universo. We dance.